Fala, colega, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu vou trazer uma informação extremamente importante para você e complementar o nosso livro digital, que você muito provavelmente já leu alguma coisa ou talvez até leu ele todo, tá? O que eu vou trazer hoje é algo que você vai precisar após o conhecimento do livro digital. E para onde caminharemos? Entenderemos a relação do pagamento do imposto com o procedimento que você vai utilizar, tá? Estaremos aqui trabalhando com o inventário, né, extrajudicial, que é o mais simples de todos, e as três hipóteses aí do nosso rito de inventário: o arrolamento sumário comum e o inventário propriamente dito, tá? Como é que acontece a relação do imposto com cada um, ou melhor, em cada um desse procedimento? Quando é que eu devo pagar? Quando eu posso pagar? Quando eventualmente eu posso esperar uma medida da autoridade fazendária, tá? São informações muito importantes e assim, eu falo para vocês sem medo de errar. Esse vídeo aqui, quem conseguir captar de forma razoável as informações que eu vou passar aqui, vai economizar bons e bons meses nos seus casos, porque todos os dias aqui, quando eu pego casos para analisar o pagamento do imposto e abro, né, o processo judicial correspondente, eu vejo erros que os colegas cometem aí, muitas vezes por informações simples, nada de muito aprofundado, e o colega fica lá, bate, faz uma proposta, volta, é notificado, às vezes fica chateado com o fiscal, porque não entende o que está acontecendo, acha que o fiscal está cobrando, está sendo excessivamente rigoroso, mas vamos resolver, digamos assim, grande parte disso hoje, tá? O objetivo do nosso encontro nesse contexto, obviamente, né, é um assunto que daria para poderíamos fazer eventualmente um curso só sobre isso, tá? Você sabe que nós temos o nosso treinamento e lá dentro temos um módulo de TCMD. Hoje somos o único treinamento em inventários do país que aborda com essa seriedade o pagamento do imposto. E lá a gente esgota não só essa questão da relação entre o imposto e os procedimentos, como várias outras situações ligadas ao imposto. Isenção, um mundo, né? Isenção, incidência de encargos, né? Onde é que você acha isso? Como é que você vai raciocinar tudo isso junto ao seu procedimento? Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Primeira coisa que eu coloco para vocês é o seguinte: nós vamos do simples para o complexo para que você possa ir tendo um caminhar de aprendizagem nesse nosso curto encontro mais simples, mais suave. E conforme a gente for andando para frente, nós estaremos utilizando informações que colocamos nos procedimentos mais simples anteriores, tá? Então vamos do simples para o complicado. E o mais simples de todos, você já sabe, é o inventário extrajudicial. Você deve estar me perguntando aí, mas o que eu preciso saber de relação de imposto com inventário extrajudicial? Claro que o imposto tem que estar pago. Claro que o imposto tem que estar pago. Mas você já viu aí na sua cidade, né, no seu estado, melhor dizendo, uma vez que a gente está falando de um imposto estadual, se há possibilidade de parcelamento? E aí surge a dúvida: se esse imposto tiver com o seu parcelamento em andamento e o parcelamento tiver em dia, ele pode acontecer a lavratura da escritura? A resposta é não, tá? O CNJ impõe que, em casos de parcelamento, seja lá a maneira que se der o pagamento do imposto, quando a lavratura da escritura acontecer, esse imposto já tem que estar totalmente quitado. Tá? Então, fique ligado, fique ligada quando o seu cliente, né, falar em escritura pública, ou melhor, quando você estiver tateando o caso e você vislumbra a possibilidade da via extrajudicial, já estude a possibilidade de um eventual parcelamento, caso a família venha dizer que não tem dinheiro para fazer aquele pagamento, tá? Obviamente, né? Com todas as suas peculiaridades, comparativo, extrajudicial, judicial, em relação a custo, tempo, isso aí é matéria para um outro momento, tá? Dentro do nosso curso está muito bem explicado, foge ao nosso objetivo hoje, tá? Então, para o extrajudicial, o que eu queria te dizer é isso, tá? O detalhe do parcelamento. E eu já deixo aqui como pergunta: você sabe se aí no seu estado tem possibilidade de parcelamento? Tem possibilidade de parcelamento? Qual o prazo? Tem prazo mínimo, prazo máximo? Tem valores de parcelas prefixados pelo Estado?
Então saiba isso, é muito importante para quando você estiver aí com o cliente na sua frente, eventualmente o cliente pergunta e você, opa, vou ter que descobrir isso. Então você já tem a resposta ali, já resolve muita coisa, passa uma firmeza diferente para o seu cliente, às vezes vai fazer a diferença entre o fechamento ou não desse contrato, tá? A nossa próxima hipótese, né, cumprindo ao nosso combinado, indo do simples para o complicado, é o arrolamento sumário, tá? Entramos agora nas hipóteses judiciais do arrolamento sumário. O que acontece? O novo CPC, ele diz que não serão conhecidas questões relativas ao imposto no arrolamento sumário, tá? E no comum, se você, só no sumário? No comum a gente vai discutir isso, tá? Por enquanto estamos falando do sumário. Então o CPC ele fala que não serão conhecidas questões relativas ao imposto no arrolamento sumário. O que significa isso? Significa que, em termos simples, você vai propor esse inventário, vai juntar toda a documentação, tudo que tem que ser feito, propor a partilha, o juiz vai homologar e acabou a história, tá? E aqui, colegas, muito cuidado com a situação de não precisar trazer isso ao procedimento judicial, com não precisar pagar imposto, com não ter encargos tributários incidindo sobre esse imposto eventualmente devido, tá? Com ter resolvido o problema do seu cliente terminando o procedimento judicial por meio de arrolamento sumário. Muito cuidado com isso, tá? Porque o que acontece? Os colegas confundem a ausência da obrigatoriedade de comprovação desse pagamento do imposto junto ao processo judicial ou eventualmente da homologação da isenção, né? Isso é uma outra questão também, com a desnecessidade de realizar esse procedimento. Tá? Então, o que eu vejo muito na prática? Vou te dizer o problema e depois vou te dizer a solução. O que eu vejo muito na prática aqui? Às vezes chega a gente chama de contribuinte, né? A relação Estado com as pessoas, chega o contribuinte, que é o seu cliente, e ele chega desesperado, porque ele descobriu agora, na hora de vender aquele bem, que o advogado não resolveu todo o problema dele. Que o advogado falou que resolveu o problema dele quando terminou o processo judicial, mas não fez o pagamento do imposto. Tá? E, colegas, é muito cruel isso, porque tem contribuintes que, às vezes, assinam a declaração com a digital. Não sabem ler nem escrever. Então, como é que o advogado termina, né, o processo judicial e diz para o cliente que está tudo resolvido e que se dane lá, se vira lá com o pagamento do imposto? E as questões relativas à base de cálculo, à hipótese de isenção? Eu, sinceramente, acho muito cruel que isso seja feito, tá? Então, eu aconselho aos colegas que terminou o arrolamento sumário, ou melhor, começou o arrolamento sumário, já tem condições, você já tem condições de conduzir o processo administrativo? E aí você deve estar perguntando, quais condições são essas? As condições são pleno conhecimento dos bens e seus respectivos valores. Então, a partir do momento que você deu entrada com o processo judicial, você já pode conduzir o administrativo, tá? Essa aqui é uma dica que vale para o arrolamento sumário, e vale para o comum, e vale para o rito de inventário, que é: quem te disse que você precisa esperar o processo judicial terminar para fazer o pagamento do TCMD? Quem te disse que você eventualmente precisa esperar o juiz te pedir esse TCMD pago e homologado para você começar o processo administrativo? Então, iniciou o processo judicial, já a princípio, né, já fiz a ressalva em relação ao conhecimento dos bens e seus respectivos valores, iniciou o processo judicial, já inicia o processo administrativo, tá? E pensem nisso. Eu sei que muitas vezes o colega não é especialista, ele pode acabar deixando, né, o cliente, que eu dei o exemplo aqui, eventualmente sem nem saber, né? Advogados às vezes, nossa, mas agora o arrolamento sumário eu achei que não precisava mais fazer. Não, precisa, tá? São coisas diferentes. O que aconteceu aqui, só para a gente fechar o raciocínio, desvinculou-se essa situação da homologação da Secretaria da Fazenda, né, do órgão fazendário, ser levada para dentro do arrolamento sumário, que é o que a gente está falando agora, para fins de celeridade. Tá? Mas a obrigação tributária não tem absolutamente nada a ver com essa alteração no CPC. Tá? A obrigação tributária ela continua existente, ela continua lá. A lei, o CPC, quando ele foi alterado, ou melhor, quando o CPC, quando ele trouxe essa norma, ele não trouxe
mudança na sistemática tributária. Você consegue entender o que eu estou querendo trazer para você? Uma coisa é a obrigação procedimental aqui em âmbito civil para que a gente realize o inventário desses bens. A outra coisa é a obrigação tributária. Ela continua existindo, independente de como do rito que você leva aqui, tá? Tanto que o título desse vídeo é, né, a obrigação tributária e a relação dela com os diferentes ritos, para você ver que a obrigação tributária ela está lá. Se você escolhe o arrolamento sumário, escolhe, né, entre aspas, arrolamento sumário comum, inventário judicial, o rito de inventário ou o extrajudicial, a incidência tributária é absolutamente a mesma. O que foi deixado? Quando foi deixado? Qual o valor desses bens? Qual o valor da alíquota? Qual o prazo para pagamento? Isso não vai mudar, tá? De acordo com o procedimento. Existem situações específicas em que a gente pode ter algumas mudanças aqui e lá, tá? Mas isso é matéria para dentro do nosso curso, extrapola o objetivo do nosso encontro aqui hoje. E agora vamos ao arrolamento comum. O que eu quero trazer do arrolamento comum para vocês? Vocês vão praticamente copiar e colar tudo que eu falei aqui em relação ao arrolamento sumário. Com o seguinte, porém, o arrolamento comum ele tem a peculiaridade de que alguns juízes interpretam que ele vai ser tratado igual ao arrolamento, o arrolamento comum vai ser tratado igual ao arrolamento sumário, tá? Ou seja, absolutamente tudo que eu acabei de falar aqui. O processo vai ser conduzido, a partilha vai ser homologada e o juiz não vai querer saber de nada de imposto, tá? Você vai resolver isso lá com o órgão fazendário competente e o juiz realmente não vai conhecer dessa matéria no processo. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é a interpretação em que o juiz fala o seguinte: não, só no arrolamento sumário que não precisa trazer nada, aqui no arrolamento comum precisa sim. E aí, eu já trouxe uma importante informação que vai se aplicar aqui. Lembra que eu falei que você não precisa esperar o juiz pedir o imposto, a comprovação do imposto, a comprovação da concordância do órgão fazendário, que a gente chama de homologação? Você lembra disso? Então, eu aconselho que você faça exatamente a mesma coisa aqui no arrolamento comum. A exceção vai ser, e existem situações que a gente ainda assim vai afastar essa exceção, mas, como eu falei, né, são muitos detalhes, a gente trabalha isso dentro do nosso treinamento. Mas um raciocínio geral que eu passo para você aqui é o seguinte: conhecer os bens, vai lá e a partir do momento que você fizer o protocolo desse arrolamento comum, que é a hipótese que a gente está começando agora, você vai iniciar esse processo administrativo, tá? Normalmente, porque teremos exceções a isso, o que vai acontecer? Quando você eventualmente pedir aí para o juiz, no caso clássico, você pede para o juiz ofícios a determinadas instituições para saber saldo de FGTS, saldo lá da conta bancária, no banco tal. Você não conhece esses bens? Então é possível que não seja conveniente você conduzir esse processo administrativo desde já, tá? Mas a partir do momento que você conhece, essa discussão não existe mais. A discussão eventualmente vai acontecer quando esse prazo de retorno desses ofícios for extrapolar prazos constantes da legislação tributária estadual. Aí você eventualmente pode ter incidências de multas, encargos, tá? Isso a gente explica no detalhe dentro do nosso curso, não vou me prolongar aqui. Vencido o arrolamento comum e suas respectivas hipóteses, tá? Então você vai ter que saber, quando você estiver ali se deparando com o seu caso concreto, vai ver a questão da competência e vai ver como é que o juiz daquela vara entende essa situação. E por fim, a gente tem o inventário propriamente dito, que é o rito mais complexo. E o que acontece aqui? Nós temos um comando, né, sumulado, em súmula do STF, que ele traz o seguinte para a gente. O imposto, no caso do inventário, ele só é exigível a partir da homologação dos cálculos. O que é a homologação dos cálculos? É a homologação da partilha. Você foi lá, colocou, distribuiu percentuais e pagamentos, o juiz chegou e falou assim: concordo, é isso aí. Esse comando ele está dizendo para a gente o seguinte, essa súmula está dizendo para a gente o seguinte: o juiz ele só pode, ou melhor, o Estado ele só pode vir atrás do que você deve para ele, do que os seus clientes devem para ele em termos de imposto, depois que acontecer a homologação dessa partilha, tá? Então, o que acontece?
Eu preciso aqui que você não confunda inexigibilidade com impossibilidade de pagamento. E outra confusão, você também não pode confundir inexigibilidade com não incidência de encargos tributários. Aí você deve estar pensando, ué, então você está me dizendo que eu posso ter uma situação, dependendo dos prazos do caso concreto, em que o Estado não pode vir cobrar, mas o montante de imposto já está aumentando com o passar do tempo? Isso, é exatamente isso. Às vezes as pessoas pensam que, eu estou tranquilo, só, né, quando homologar os cálculos, que eu vou ter um prazo, né, até lá o valor que eu devo estar congelado. Muito cuidado com isso, tá? Muita gente cai do cavalo pensando que é assim, e em muitas situações não é isso que vai acontecer, tá? Essa é a confusão que eu diria mais importante em relação a esse entendimento simulado. A outra é que você não pode confundir isso com a impossibilidade de pagamento. O que significa? O Estado não pode vir escrever esse montante de dívida ativa e proceder à cobrança. Mas você pode fazer esse pagamento, tá? Aqui eu só coloco o porém, que dependendo do sistema, do funcionamento do sistema aí do órgão fazendário do seu estado, pode acontecer de não estar muito claro que você pode fazer esse pagamento do inventário, do imposto incidente no rito de inventário, antes do tempo, tá? Então, procure a correta informação para não acontecer de você fazer o pagamento errado, tá? Uma hipótese extrema que, olha, você fez o pagamento errado aqui, você vai ter que pedir restituição desse aqui, fazer esse outro pagamento. Estou dizendo que isso é o esperado? Não. Eu estou colocando aí uma pulga atrás da sua orelha para você não pegar essa informação que eu estou te colocando aqui e fazer o seguinte: o Jonatas falou que pode pagar o inventário antes do tempo e que se dane. Não, veja direitinho como é que vai ser essa declaração, colha a correta informação com o órgão fazendário, para você, caso seja interesse do seu cliente, fazer esse pagamento do imposto antes dessa homologação dos cálculos e, eventualmente, estancar essa incidência de encargos tributários, tá? Para que não aconteça de você deixar lá para quando esses cálculos forem homologados e ter uma surpresa com os encargos. Esse imposto acabou sendo duplicado, às vezes triplicado pela incidência de encargos. Então, muito cuidado com isso, tá? Sobre inventário, o que temos mais? Ainda sobre isso, no pagamento, né, sobre essa situação no pagamento, você tem que tomar cuidado com o seguinte: nessa hipótese do adiantamento do pagamento, você pode, isso é o ônus dessa opção, eventualmente ser obrigado ou obrigada lá na frente, quando esses cálculos forem homologados, a fazer uma complementação do imposto. Porque, veja bem o que pode acontecer. Você está fazendo esse pagamento aqui atrás, mas aí vai entrar uma outra situação específica do inventário que eu abordo a partir de agora. Você está fazendo o pagamento aqui atrás, mas o órgão fazendário concordou com esses cálculos? Se você estiver fazendo esse pagamento sem a concordância do órgão fazendário, quando aqui em São Paulo, por exemplo, a PGE atua ali no âmbito do processo, né? Por questão de competência, quem defende os interesses do Estado, e ela vai ali e fala assim: olha, esse imposto eu concordo com o cálculo que está sendo proposto. Não concordo com essa valoração aqui, esse bem aqui está assim, assim, assado. Onde é que eu quero chegar? Que se você faz esse pagamento antes da manifestação do órgão que defende o Estado, provavelmente aí também a Procuradoria, você está sujeito ou sujeita a fazer um pagamento incorreto, tá? Então, você pode ter que fazer uma complementação ou, seria uma hipótese melhor, de repente solicitar uma restituição de imposto, tá? E sobre isso aqui do órgão fazendário, é a informação que eu trago para encerrar o nosso vídeo de hoje, que até ficou um pouquinho mal do que eu pretendia. Uma peculiaridade aqui do rito de inventário e eventualmente do inventário propriamente dito e eventualmente do arrolamento comum, na hipótese que eu te falei quando o juiz pedir a comprovação, é a participação de um órgão que defende os interesses do Estado para opinar no valor que está sendo atribuído para os bens. Qual é o interesse do Estado nisso? Ele não quer saber o que está ficando para cada um, não é exatamente isso, né? Não é esse o primeiro problema. Ele quer saber
quanto você está dando de valor para cada um daqueles bens para fins de incidência do imposto. Isso aqui é o quê? Base de cálculo. Qual valor você está usando para base de cálculo, tá? Então, isso aqui, claro, opa, apagou aqui, fiquei muito tempo sem mexer. Isso aqui, claro, a gente aborda no detalhe do nosso treinamento, não dá para a gente abordar aqui hoje, estou falando, eu extrapolaria o nosso objetivo, mas você vai ter que ter esse cuidado de, vou fazer o pagamento antes, ou até quando você estiver ali nessa, entre aspas, negociação com o órgão fazendário, né? Que aí vai acontecer por meio, obviamente, da declaração no sistema próprio e tal, isso tudo está dentro do nosso treinamento. Você tem que saber qual base de cálculo você está declarando. Senão a gente entra no bate e volta. Declara uma base, o fiscal notifica e vai e volta e vai e volta e o colega advogado, a colega advogada ficam chateados achando que o fiscal está tirando informação da cabeça, mas não, é o desconhecimento do processo administrativo e os parâmetros que o fiscal é obrigado a impor ao contribuinte, tá? Quando uma situação está sob análise dele. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Para que vocês não percam tempo no processo administrativo. Eu abro aqui, né, trabalhando, fazendo as fiscalizações, tem colega advogado que vai lá, propõe uma vez só, ele entra na fila uma vez só, e depende, 1, 2, 3 meses, entrou, analisou, aprovou, acabou a história. E tem colega advogado que propõe, faltou documento X, volta, entra na fila de novo, aí analisou, tá errado, volta, e fica indo e voltando, e o colega fica com raiva da gente, sendo que, na verdade, ele não buscou a melhor informação para propor aquele processo administrativo, tá? Colegas, acho que com isso eu dei uma informação muito importante aí para vocês se localizarem em relação a essa situação aí da correlação do imposto com os procedimentos. Óbvio, o tema é rico, o tema é extremamente rico, então não tem como, seria soberbo da minha parte querer, né, dizer que eu, olha, falei tudo sobre o tema, de forma alguma, tá? A minha intenção aqui é ajudar você. Se você está vendo esse vídeo, se você recorreu ao nosso e-book, eu imagino que você esteja aí numa situação talvez de aperto, com alguma coisa de providência para ontem, e o meu objetivo com esse vídeo é bater uma grande parte das hipóteses e te dar uma orientação para você conseguir prosseguir. Tá certo, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, você manda para a gente lá no nosso Instagram. A gente está sempre colocando a caixinha de pergunta lá. Você manda a caixinha de pergunta, manda dúvida, interage com a gente, dá um oi lá para conversar com a gente, tá? No Instagram, @modoadvogado. No Facebook a gente também tá. Então, todos os canais estão abertos aí para que você possa estar crescendo com a gente. E, obviamente, se você quiser entrar para o nosso time, a nossa comunidade, o nosso grupo de colegas, onde a gente troca informações aí todos os dias, temos grupo de WhatsApp, temos as mentorias quinzenais, fica o meu convite para que você venha crescer junto com a gente, tá? A peça mais importante dessa nossa comunidade é sempre o colega, porque cada colega tem sua experiência, tem uma fase diferente de maturação, está no estado que às vezes tem uma sistemática um pouquinho diferente da nossa, e a gente vai trocando essas figurinhas, e a comunidade está sensacional justamente por causa dessa troca de experiências. Tá certo, pessoal? Eu espero sinceramente ter contribuído um pouquinho com o seu conhecimento hoje, te ajudar se for o caso, e é isso. Qualquer coisa, não pense duas vezes antes de recorrer a gente, tá? Um abraço e até mais.